Você sabe a definição de conto? Não? Então venha comigo porque neste vídeo eu vou explicar para vocês qual que é a definição desse gênero textual. Olá, sou a professora Heloísa Braga e hoje eu vou conceituar para vocês o que é conto, tá? A primeira coisa que vocês precisam saber é que o conto, ele predominantemente é um texto narrativo, ele pertence ao tipo narrativo. Se vocês não sabem qual que é a diferença dos tipos textuais, clica no link aí, porque tem um vídeo aqui no meu canal explicando quais são os 5 tipos textuais, tá? Então, aqui a gente só precisa saber que vai ter um narrador, tá? Que ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Se for alguém que conta a sua própria história, vai ser um narrador personagem e vai narrar em primeira pessoa. Se for alguém que conta a história de outras pessoas, então vai ser narrador em terceira pessoa, tá? Existem, em terceira pessoa, 2 tipos de narrador: o narrador observador e o narrador onisciente. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo que depois eu gravo para vocês. Hoje a gente vai prestar atenção aqui só nas funções mesmo do conto, quais são as estruturas, o que eles têm, tá? Para começar, o conto a gente tem que entender que eles são narrativas curtinhas, tá? São poucas páginas, às vezes é um microconto, às vezes uma página só já resolve o conto todo, a história toda, tá? Como que isso vai acontecer? Se a gente pega um texto, um livro, que do início ao fim é a mesma história, né? Vai contar a história, por exemplo, Harry Potter. Harry Potter, ele é um romance. Por quê? Porque ele é grande, tá? A história é a mesma do início ao fim, é uma história sobre um bruxo, né? E tudo que ele vive ali. O conto não. O conto, como eles são narrativas bem curtinhas, eles vão ter muito menos personagem, vão ter um enredo muito curtinho, o ambiente, o tempo também vai ser tudo muito contado muito rápido. Por quê? Porque eu não tenho muitas páginas para poder ficar ali explicando demais. Se eu explicar demais em várias páginas, ele deixa de ser um conto e vira um romance, tá? E aí, o tema pode ser o mais variado possível. Se eu tiver temas mais fantásticos, que contem alguma coisa, que tem algum moral ali no final e tal, né, várias criações diferentes, mundos diferentes, personagens que são seres inanimados, né? Então, assim, isso a gente pode falar que são os contos de fada, mas aí vão ser os tipos de contos que estão sendo falados, tá? Esses aqui, né, também são contos brasileiros, tá? Que remetem a algumas coisas da Grécia Antiga e tudo mais. A temática pode ser a mais variada possível. A gente pode falar de seres inanimados, de Grécia Antiga, do que é contemporâneo. A temática pouco importa. O que importa é em quanto tempo, em quanto espaço você conseguiu narrar aquela história. Muitas vezes o conto ele fica até mesmo sem um final. Às vezes o autor deixa o final para a gente interpretar, tá? O que vocês vão analisar dentro do conto, então? Personagens, né, que são as pessoas que estão ali vivendo a história. O narrador, se ele fala sobre ele mesmo, se ele participa da história, se ele é um narrador personagem, ou se não é, se ele conta a história de outra pessoa. Se o tempo narrado ali é a atualidade, se é um tempo passado, se é o futuro, tá? Existem alguns contos futurísticos aí, ficção científica e tal. E o espaço onde que acontece, se é em uma determinada cidade, se é em um planeta diferente, se é um país que não existe, isso aí vai de cada autor vai poder identificar esse conto, esse espaço, esse tempo de uma forma diferente, de acordo com a criatividade que ele tiver, tá? Mas sempre lembrando que são narrativas curtinhas. Dentro deste livro aqui, ó, desse tamanho aqui, ele tem vários contos. Se o livro inteiro ele fosse uma história única, seria então romance, tá?
Se ele tivesse mais ou menos a metade disso aqui, um enredo muito mais curtinho, que não dá para explorar tanto a história, mas também não é tão curtinho ao ponto da gente falar que é um conto, ele vai chamar novela, tá? E essa novela não tem nada a ver com aquelas novelas que passam na televisão, não, tá? É outro tipo de novela. É a novela literária. Prestem bastante atenção, tá? Conto curtinho, novela é um pouquinho maior e o romance é uma escrita muito maior. E tomem cuidado, porque romance não é história de amor. Mas isso eu conto pra vocês em outro vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.